É o plano de Deus para que, através de um povo, o mundo o conheça. E Deus fez um pacto com Israel. O pacto de Israel inclui bênçãos materiais, bênçãos espirituais e bênçãos para a posteridade e bênçãos para aqui. E o que Deus planejou para o mundo, ok, está nesse plano de Daniel. Quando ele diz, 70 semanas estão destinadas para o seu povo. Existe uma lição que a gente vai falar isso exclusivamente, mas aqui nós temos um resumo. Ok? Então ele está dizendo, olha, Deus tem um plano para vocês que tem data para começar, data para terminar. Ok? E eu vou dizer para vocês o que é que vai acontecer com essa nação. Em que contexto foi dada essa profecia? Quando Israel estava em rebelião, debaixo da disciplina de Deus. Então, Nabucodonosor invade o reino de Judá, o reino do sul, porque o reino do sul se tornou idólatra. Depois de tantos avisos, eles não se arrependeram. Deuteronômio, capítulo 30, foi cumprido. Vou te espalhar. Então, nesse desespero, nessa desesperança espalhados pela terra, então Deus diz, agora eu vou dizer para vocês como é, o que eu vou fazer com esse povo que eu tenho uma promessa. E aí ele diz, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Essas 70 semanas é uma figura de linguagem, ok? Que são 70 tempos de 7. Então é um tempo de acontecimentos. E esse tempo, ele tem uma separação. Tá bom? Ele fala de uma semana, corresponde a 419 dias, ok? Depois, ele fala sobre 62 semanas. Então, isso aqui, ó, esses dois pontos azuis aqui, ok? Já aconteceu. É passado. Ok? 69 semanas, um período de anos já aconteceu. Por quê? Porque essas 69 semanas marca um evento. Que evento? A morte do Messias. Daniel recebeu uma profecia de quando Jesus ia morrer. E essa palavra, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, tá bom? Para a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Então, eles estão sob disciplina, essa disciplina é uma disciplina duradoura, mas ela é temporária. Então, o preço do pecado, da desobediência que vocês cometeram contra mim, há vamos dizer assim, uma disciplina durante todo esse tempo. No fim dessa primeira fase, o ungido vai vir e ele vai ser rejeitado. Então você vê a separação, 70 semanas e assim por diante. Qual é o texto que separa, Maurício? Se você achar aí, ele coloca uma semana, 62 semanas, ele faz essa divisão. Então, uma semana, 62 semanas, e aí fica faltando... Daniel 9, 25. Você lembra daí mesmo? Microfone. Tá. Ó, veja que a própria profecia, ele junta um tempo maior e deixa um último tempo, que é a última semana, para o fim. Ele não fala 70 semanas e aí ele discorre sobre as 70 semanas. Não, ele discorre uma parte, outra parte e fica uma última parte. Ele divide essas 73 partes. No 25, ele fala, sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ok, então você percebeu que Deus dividiu esse grupo de 69 semanas em duas? Ele coloca uma semana e depois ele coloca mais 62. Mas quantas semanas são determinadas para tudo? 70. Ok? E ele fala sobre a morte do ungido. Então, depois de 69 semanas, vem Jesus. Ok? No plano de Deus, o judeu vai rejeitar Jesus. Fica uma semana ainda sem dizer separado. Essa semana separada é esse período aqui da igreja. Essa semana aqui já está durando 2000 anos. A separação. Não Entre a 79ª e a última que falta acontecer, entre a 70, são 70 semanas. A semana em si é a tribulação. Isso. A última semana, que é a 70ª, depois da morte do Messias, é essa aqui. Está vendo? 3 anos e meio mais 3 anos e meio é uma semana. Cada semana é um período de 7 anos. Depois tem a explicação quando a gente for estudar isso. Só estou dando um resumo. Ok? Então, a igreja é esse parêntese para cumprir, para depois cumprir aí essa parte de trazer, né, cessar a transgressão, isso é, o perdão. Cessar a transgressão não tem mais dívida com Deus. Quer dizer, enquanto eu não pedir perdão para Deus do meu pecado, eu estou em transgressão contra Deus. Eu sou um inimigo de Deus. Deus não pode me abençoar por causa do pecado. E Deus falou, vocês me rejeitaram, mas vocês vão receber o perdão. Só que o perdão, vocês vão receber quando eu disser que vai ser. É no final, na 70ª semana. É nesse processo. Então, nós estamos nesse parênteses. O que significa isso? Significa que a grande tribulação, que é a última semana de Daniel, não tem nada a ver com a igreja. Por isso que a igreja vai ser arrebatada aqui. Porque é para o teu povo. Entende? Para cessar a transgressão deles. De terem ido para a idolatria. Eles foram levados cativos. Nesse caso, não porque rejeitaram Jesus. Eles deixaram de entrar aqui nessa semana, deixou essa separação. Aconteceu porque Deus planejou, por isso que ele colocou, né, no fim de 69, mas para mostrar que isso aqui, tá bom, está diretamente relacionado com reconhecer Jesus como Messias. Então, a tribulação, ela é para quem? Ela é para Israel, para tirá-los da idolatria, que vai ser também para as nações, pelo mesmo motivo que Israel entrou nesse parênteses. Israel entrou, vai ter que experimentar a 70ª semana, porque eles rejeitaram o Messias. Imagine, se não fosse plano de Deus, que Jesus morresse. Então o que ia acontecer? Quando Jesus entrou em Jerusalém, com aquele burrinho, Hosana, Hosana, bem-vindo, aquele que veio em nome do Senhor, entendeu? Ele ia instaurar o reino dele lá. E ia começar esse reino milenar. Entende? Ia começar. Como vai começar depois da tribulação. Eles rejeitaram o Messias, por quê? Porque Deus tinha um plano para nós e um plano para as nações. Hoje nós estamos pregando. Quem está se convertendo, então faz parte da igreja. Se faz parte da igreja, não vai passar por esse período, porque esse período para que é? Ainda é um período para cessar transgressão de Israel, e agora vai incluir as nações que estão rejeitando o evangelho que nós estamos pregando. Mas a semana tem a ver principalmente com Israel. Deus quer converter Israel. Então todo o sofrimento que vai acontecer aqui tem um propósito. Mostrar para Israel que eles confiaram num falso Messias, que eles vão confiar no anticristo. O anticristo vai trair os judeus. Eles vão descobrir que traíram, que ele era falso,
de cara, por causa da traição. E aí Deus já providenciou os evangelistas, 2 testemunhas, que vão converter 144 mil, que vão ser espalhados pelo mundo, para pregar o evangelho para o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro, até então, rejeitou, através da igreja. Então, nós não podemos colocar a igreja na tribulação, primeiro porque outros textos dizem que a igreja não foi feita para a ira, e a tribulação é o derramar da ira de Deus sobre a desobediência de Israel e sobre a desobediência das nações. E porque é a última semana de Daniel, e a igreja aqui não faz parte desse grupo. Então isso é muito importante. É por isso que a igreja não pode passar pela tribulação, porque Deus disse que não é para isso. A igreja, por isso que ela vai ser tirada. E na próxima aula a gente vai falar sobre a saída da igreja da tribulação, e aí vocês vão ter mais informações. Outros motivos pelo qual a igreja tem que sair daqui. Então isso é muito importante para nós entendermos, tá bom? Que o livro de Apocalipse, o que Daniel falou, né, dessa última semana, um versículo 2, depois tem um pouquinho mais de informação, Apocalipse, a partir do capítulo 5, porque o capítulo 5 é a introdução, mas começa a falar do futuro. Do capítulo 5 até o capítulo, deve ser 19, eu não lembro onde é o último selo, até o capítulo 19, é a explicação do que vai acontecer no planeta Terra, a respeito desse período de derramar da ira do Senhor. E lá você vai ouvir, tem uma lição exclusiva sobre Israel na grande tribulação, e depois tem uma lição exclusiva de Israel e as nações, mas não a igreja, porque a igreja vai estar arrebatada. Por quê? Porque isso tem a ver exclusivamente, ou principalmente, exclusivamente não é bom falar, é algo de Deus para Israel. Entende? Porque ele fez aquela promessa para Abraão, e para Abraão tem uma aliança incondicional. E para Davi tem uma aliança incondicional. A aliança feita com Davi inclui um rei judeu, que vai ser o rei do mundo. Do mesmo jeito que Roma, quando Roma dominava o mundo de então, como é que funcionava? Roma tinha rei? Imperador. Tinha um rei. Então, ok? Tinha. Israel tinha rei? Israel tinha rei na época de Roma? Tinha rei. Herodes e tal. O rei de Roma respondia para que rei? Desculpa, o rei de Israel respondia para que rei? Rei de Roma. Ele era submisso a Roma. Ele tinha que pagar imposto para Roma. E outros povos, todos os outros povos pagavam por quê? Porque Roma dominou aquela região. O milênio é isso. Jesus dominou todas as nações, porque eles vieram contra os judeus no fim da tribulação. Ele vence. Então, se ele vence agora, o vencido se torna agora, né, submisso. Mas ele vai deixar cada país com o seu rei, só que esse rei tem que prestar conta para o rei dos reis. E vai pagar imposto para o rei dos reis, e vai ser protegido também. Não é aquele imposto, né, que você só toma, não. Esse rei vai garantir a segurança, eles vão querer isso, são reis convertidos. Roma tinha isso, a Pax Romana. Prometia isso. Que esfolavam quem não era mas é isso mesmo, né? Então, gente, por isso que nós temos que entender essa distinção. A igreja, ela é um parênteses na história, né, de toda essa história. Por isso que quando a igreja cumprir o seu propósito, ou Deus cumprir o seu propósito na igreja, quando o último salvo for alcançado, né, então a igreja está completa. No tempo de Deus, a igreja vai sair daqui, porque precisa tratar, né, dessa parte que ficou faltando com Israel e com as nações. Eu quero deixar isso aí para ficar bem claro, porque nós temos que distinguir igreja de Israel. Espera um pouquinho. Tá bom. A lei é verdade. Os mais velhos. Quem está mais longe, os mais velhos. Paula. Israel não tem quem já acredita em Jesus? Então, olha. Boa pergunta. Então é o seguinte, ó. Na mente de Deus é o seguinte: toda pessoa
não importa do país, Israel, japonês, brasileiro, quando ele se converte, ele se torna igreja. É isso. Por isso que Deus diz, ó, não existe grego, não existe bárbaro, não existe cita, são todos mostrando que a igreja forma uma união desses grupos. É isso. Né? Então, a pessoa deixa de fazer parte, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Daquele plano que ele tinha para Israel, porque agora ele passou a fazer plano para a igreja. Que vai acontecer primeiro com ele. A bênção de quem está na igreja hoje vai chegar primeiro do que vai chegar para Israel. Porque para Israel só vai chegar no fim da tribulação. E para a igreja vai chegar antes da tribulação, no arrebatamento. Então é nesse sentido. Ok? Espera um pouquinho, fala. Me ajuda. Antes do anticristo se revelar como o anticristo, depois que ele traiu o povo de Israel, sem contar com as duas testemunhas, alguém vai se converter? Espera aí, então deixa eu... Minha mente ela tá lenta. Você está falando agora na tribulação. Chegou a tribulação. Na tribulação vai ter conversão? Essa é a pergunta? Antes do anticristo se revelar como anticristo. Então é o seguinte, ó, a igreja, a era da igreja acaba quando a igreja for arrebatada. Então, depois que a igreja for arrebatada, nós podemos dizer que estamos na tribulação. Não significa exatamente 7 anos. Espera um pouquinho. Ok. A tribulação vai durar 7 anos. Ponto. Quando começa a contar os 7 anos? Os 7 anos não começa a contar no arrebatamento da igreja. Porque Daniel diz, quando for assinado o pacto. Então imagine, agora nós temos que usar um pouquinho a imaginação. O que vai acontecer com o planeta Terra quando todos os crentes forem arrebatados? Imagine, piloto, motorista de caminhão, dirigindo, e está lá no volante e de repente, tchum, o caminhão. Eu sei que estão criando bastante carro por controle remoto, né? Então, de alguma forma, mas vai acontecer um caos aqui no mundo. Esse caos vai provocar o quê? Vai mexer com o quê? O que mais interessa nesse mundo? Grana, dinheiro, é um caos econômico. Esse caos vai mostrar, nossa, agora o mundo, né? Alguém precisa organizar isso daqui. A Bíblia diz que esse homem que vai ser escolhido para organizar, ele sempre existiu. Isso é, sempre tem alguém pronto para assumir. Mas é um indivíduo, não é uma organização. Vai ser é um homem, tem que ser um homem. Uma pessoa mesmo. Dentro de uma organização, lógico, entendeu? Né? Por exemplo, se é o presidente da ONU, então, é uma organização reconhecida, porque o mundo vai querer isso, ok? Mas o plano de Deus nunca vai mudar, sempre tem que ter um homem. O plano de Deus, é interessante, né? No céu, às vezes eu brinco, né? Porque às vezes há muita dificuldade de se aceitar o plano de liderança divina. Né? Aceitar, por exemplo, na sua casa, um homem falho para liderar a sua casa, foi Deus que mandou, é um plano perfeito. Nós somos imperfeitos como seres humanos, tanto homem como a mulher. O plano de ter um homem não é machismo, sexo masculino, para liderar o lar, é o plano de Deus. Entende? E aí eu faço uma pergunta. No céu tem líder entre a trindade divina? E quem é mais Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iguais. Então, a questão é posição. Para mostrar que isso é ordem. Isso é organização, porque precisa ser assim. Isso é... Todo país tem um rei. Você pode ter outro título, mas é rei. O presidente do Brasil é o rei do Brasil. Né? É primeiro-ministro, não. Ele é o rei. Lá na Inglaterra ele é o rei. Tem um reizinho lá, faz de conta. Falar do comandante é melhor. Isso. Então tem um líder. Ok? Então, é um líder humano. Como a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento para arrebatar a igreja,
e a grande tribulação pode acontecer a qualquer momento, sempre tem alguém pronto. Porque Deus já deixou alguém pronto para o diabo usar. Que é isso que vai acontecer. O que precisa? Apenas uma reunião para escolher essa pessoa. Quanto tempo isso demora? Nós não sabemos, mas é curto espaço de tempo. A última semana de Daniel, ela começa a contar no dia que Israel concorda com as nações e assina o pacto. Aquele lá vai ser o nosso líder. Então, Israel vai concordar com a escolha que as pessoas vão fazer daquele homem. E aí assina o pacto. Israel assinou, ele é o relógio de Deus. Ele assinou, primeiro segundo da tribulação começa ali. 7 anos depois de assinatura do pacto. Se isso vai demorar do arrebatamento 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós não sabemos. O que se sabe é que vai ser rápido. O caos é... Bom, olha, deixa eu só dar um exemplo. Bem simples. A correria para se conseguir a vacina para Covid. Ok? Nunca aconteceu isso no mundo. Tecnologia ajudou. Não estou falando de eficácia. Estou dizendo a rapidez para se resolver um problema que existe. Ninguém está dizendo que não. Isso aqui, se nós não fizer alguma coisa, a gente vai se perder. Vamos escolher agora, essa semana. Então vai acontecer desse jeito. Então assinou o pacto. Pronto, né? Hã? Pode ser que já estivesse pronto até a vacina em si. Sim. A vacina que Já tem alguém. Doença. Então é assim, aí começa os 7 anos. Né? Aí respondendo a sua pergunta, então vamos colocar esse período como grande tribulação, só para ser exato. Se vai haver conversão, sim, vai haver conversão, porque a Bíblia diz que vai. Tá bom? Através das 2 testemunhas, que vão converter 144 mil e vão evangelizar o mundo. Mas antes do anticristo se revelar traindo Israel, sem contar com as 2 testemunhas, Tá. alguém vai se converter? Tá bom. Não, vai haver conversão. Todo período ou só Não, depois? vai haver conversão. Quando vai ser a primeira, a Bíblia não diz. Vai haver conversão. Quando a gente estuda a possibilidade de começar o ministério das 2 testemunhas, a maioria, pelo que entende, pelo que lê, começa logo no começo da tribulação. Logo no começo. E logo, Deus já selou 144 mil que vão... Na primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? Na primeira. 5 mil, contando só os homens. Então, na primeira pregação das 2 testemunhas, 12 mil judeus de cada tribo, menos uma, vai juntar 144 mil, vão se converter e vão sair espalhados pelo mundo. Ok? Então, vai ter conversão, sim. Pierre, posso... Oi, pode. Posso ler um texto bíblico? Pode. Diz assim em Apocalipse 7, né? Depois dessas 7, 9. Depois dessas coisas, vi eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Aí fala que ele estava vestido, tal, andava, o que eles fazem. Depois a pessoa, ele pergunta, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu não sabes. Aí ele vai falar. Então ele me disse, são estes os que vêm de grande tribulação. Isso. Obrigado. É uma grande multidão. Sim. Vai ter muita conversão. Zé, mais. Sim, esse é o texto que mencionar. E você vê em Apocalipse pelo menos 2 vezes esse tipo de texto sendo colocado em períodos diferentes. Esse está antes do anticristo se revelar, muito provavelmente, que está no começo da tribulação. Você vê um outro texto semelhante a esse depois de Apocalipse 13, porque depois de Apocalipse 13 a besta, o anticristo se revela como um perseguidor de Israel, e você vê no capítulo 14 outro trecho semelhante. Então mostra assim, pessoas sendo perseguidas, sendo convertidas e perseguidas no início, e
e convertidas e perseguidas depois que a besta foi revelada como perseguidor de Israel. Dois momentos diferentes. Agora, uma coisa importante a gente tem que lembrar é que estava conversando com alguém outro dia, né, que aquela visão que é muitas vezes passada daqueles filmes deixados para trás, essas coisas, a pessoa que tinha ouvido o evangelho, fazia parte da igreja, e agora entrou na tribulação, né, como não salvo, porque todos salvos já foram arrebatados. Pastor que ficou. Porque assim, pessoas que ouviram o evangelho, né, tem aquela visão errada de que elas terão, agora fez sentido para mim. Errado isso, gente. A pessoa que nesse período ouviu o evangelho, né, na época da igreja, e rejeitou, sabe, o que acontece? Tessalonicenses diz que elas foram endurecidas. Agora elas não vão se converter. Operação do erro. Exatamente. Agora elas vão concordar com tudo que está acontecendo. Receber a marca da besta, tudo isso. Então elas serão endurecidas porque elas rejeitaram a luz que elas tinham no período da igreja. São novos cristãos. Então, são cristãos que agora na tribulação não ouviram o evangelho, por isso que vai ser levantado os evangelistas e tal. Então não vai ser assim, né? Agora deixa para depois. Ainda tenho 7 anos para me converter, se não for agora. Quem vai pregar o evangelho para As duas testemunhas, 144 mil. de Israel? Sim. Isso. Só que é uma pregação universal, porque quem vai ser perseguido, Então, mas os 144 mil eles não têm que receber o evangelho? isso, das duas testemunhas. Das duas testemunhas, isso que eu ilustrei na primeira mensagem do Pedro. O que aconteceu? 5.000 homens se converteram. E depois o que aconteceu com eles? Foram espalhados, não foram? Israel não tinha que ter feito isso na época deles? Vai fazer na última semana. Eles vão mandar 144 mil, vai para o mundo todo. O texto de Tessalonicenses é a segunda Tessalonicenses, que fala, que Pierre começou a falar, né? E até o Lucas perguntou a questão de uma organização. Então, com efeito, segundo Tessalonicenses 2, 7 em diante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que detém está explicado antes lá, que o que detém é a retirada, ou seja, a saída da igreja daqui. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, que é lá, aquele intervalo que o Pierre já mencionou, né? No final entre o final da tribulação no final do milênio. Isso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Já tinham ouvido o evangelho, rejeitaram, entraram na tribulação e agora estão endurecidos. Sim, isso é muito importante. Pois não, vai lá. Tudo ok com vocês foi a questão do arrebatamento da igreja, e ela é precedida pelos que dormem em Cristo. Sim. Então ela não é para aqueles da velha aliança, né? Que foram salvos. Né? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né? Isso. Esses estão no seio de Abraão, aguardando. Isso. Eles estão, disso que você falou, que é um lugar real, um lugar em que eles estão ativos. E eles, lembra daquelas setinhas verdes? Tinha uma setinha verde que é o arrebatamento da igreja, tem uma outra setinha verde que é no fim da tribulação. No fim da tribulação, todas as pessoas que eram crentes de verdade na época de Israel, de todo o Antigo Testamento, eles vão ressuscitar lá. Participaram do milênio. Eles vão participar do milênio com o corpo glorificado junto com a igreja. E do milênio, já que a gente Tá bom. Agora, como vai ser o papel da igreja? Nós vamos complicar a questão do tempo e do sacrifício. Aí é uma coisa que tem um pouco de dificuldade de entender. Sim. A igreja participando desse sacrifício, mesmo que fosse um memorial, porque nossa fé está em Cristo, que é o sacrifício perfeito já ocorrido. O Maurício ontem estava aqui, ele leu um texto, e eu vou pedir para ele ler de novo,
que tem um texto bíblico que eu creio que vai nos ajudar muito a entender também um pouco sobre os galardões que eu vou falar lá na igreja, tá bom? Qual é o nosso papel nessa situação? Quando você falou das cidades e assim por diante, lê para nós isso. Nós temos algumas ilustrações. Então, por exemplo, ele vai ler. Nós vamos ser agentes, embaixadores, pessoas do rei nos reinos. Isso é, o rei lá, eu vou ter acesso ao rei do Brasil em nome do Supremo Rei. Saber quais são as necessidades, está fazendo o que precisa ser feito, se está acontecendo alguma injustiça lá, porque eu sou uma pessoa agora incorruptível. Entende? Quero saber se eles estão fazendo aquilo que o rei... Quero saber se eles estão cumprindo a justiça que o Rei dos Reis mandou eles cumprirem, por exemplo. Então eu sou responsável para saber se aquele rei está fazendo o que tem que fazer e falar para ele fazer. É mais ou menos esse resumo. Mas deixa ele ler primeiro. Eu sei que se conecta. Quer dizer assim, não tinha uma distinção no Antigo Testamento do papel das tribos, porque ele está falando em relação ao templo. Uma das tribos só. Você reparou que eu saí do sacrifício. Então, as outras tribos davam o dízimo. Eu saí do sacrifício para mostrar Ele perguntou, e nós, a igreja, em relação ao sacrifício. Então, ele vai ler a igreja. Sobre o sacrifício, a gente não vai falar agora. Espera um pouquinho. Na verdade, Lucas 19, temos que entender assim, né, que, olha o versículo 11, fala, ouvindo eles essas coisas, as coisas foram a conversão de Zaqueu, a salvação de Zaqueu. Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então Jesus estava pensando, estava tratando de uma expectativa das pessoas, né? Ao reino de Deus, eles estão achando que vai se manifestar agora. Aí Jesus conta a parábola, que o certo homem partiu para a terra distante e tal. E o que é interessante é que é como se fosse a parábola dos talentos. Só que reino tem a ver com posse de terra, tem a ver com reino físico, literal, que isso que interessa para o judeu. Então, por causa dessa expectativa, Jesus fala que depois desse homem viajar e voltar, né, período que Jesus, né, não está mais aqui, retorna. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um havia conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio a segunda dizendo, mina rendeu 5, então, sobre 5 cidades. Então, Jesus está distribuindo por causa da expectativa no reino terreno, físico. Deu para ligar? Então, Jesus é o Rei dos Reis, todos os reinos agora estão debaixo do domínio dele, porque ele venceu aquela batalha contra o anticristo, que dominava aqueles reis, e agora todos os reinos são súditos desse rei maior, mas eles continuam existindo. E agora esses reinos têm que funcionar de acordo com a constituição do Rei dos Reis. É assim que vocês vão operar. E nós agora, porque Jesus vai ficar em Jerusalém, no trono dele, e nós somos agora os ministros dele, com responsabilidades para gerenciar, ajudar Jesus a gerenciar o seu reino. Esse é o papel resumido da igreja. Por isso que eu saí da questão do sacrifício do templo e assim por diante. É uma ilustração da dica que a gente tem. É a informação que a gente tem. Não adianta de querer mais minúcias que isso. Temos essa parábola, temos essa ilustração. Esses né? reinos são os que passaram pela tribulação e
se converteram no fim, o mundo continua, mas agora debaixo da autoridade dos reis, porque Jesus quer mostrar o que é um reino perfeito, porque Jesus é perfeito. E como é que um rei cuida? Né? Então vai ser um reinado maravilhoso, justiça. Por isso que é caracterizado por um reino de justiça e paz, que é o que todo mundo quer. Não dá para ir além disso. Qualquer coisa a gente vai, entende? Agora, sistema de sacrifícios e tal, eu creio, e a Bíblia mostra, Ezequiel e tal, que vai continuar, e aí um dia a gente vai falar sobre isso, que é outro assunto. Mas esse é o nosso papel, né? Bom, o Jean levantou a mão, mas eu dou sempre preferência para a mulher, não tem jeito, o Jean é uma coisa da vida. Eu queria tirar uma dúvida. A volta de Jesus só vai ocorrer quando todo mundo tiver ouvido falar sobre ele? Tá. Eu não... Ok. Tá, não, é uma boa pergunta. Quando você está falando da volta de Jesus, tem duas voltas, tá bom? Uma volta no meio do caminho para a igreja. A gente vai se encontrar com ele nos ares. Só nós vamos ver Jesus. Depois de 7 anos, ele desce e a humanidade vê Jesus. Só crente vai ouvir a trombeta? Ok, só. Ah, é? Eu imagino que sim, porque é para nós, né? Porque o que é a trombeta? A trombeta é um sinal de alerta para um grupo de pessoas. Então eu imagino que vai ser só nós mesmo. Tá, agora, não significa que não vai ter barulho, mas as pessoas não vão identificar que barulho é esse. Mas, ok. A trombeta, Tá. só para... Agora, bom, e aí a pergunta qual é mesmo? É a primeira volta. Então, primeira volta, nós vamos ver. Ela quer saber, porque algumas pessoas falam que Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir o Evangelho. Ela quer saber se isso é certo ou não. A visão Porque eu nunca vi uma base sobre isso. Ó. É o texto que eu acabei de ler, Pedro. Se todo mundo... Isso. Ó, Tessalonicenses fala que pessoas ouvirão o Evangelho e rejeitarão. Então, assim, se todo mundo no planeta Terra ouvisse o Evangelho na área da igreja, então ninguém que entrou na tribulação se converteria. Por quê? Porque todos ouviram e rejeitaram. Então, vai ter pessoas que não vão ouvir o Evangelho, por isso que elas estão na oportunidade de se converter na tribulação, porque as que ouviram já não vão ter oportunidade mais, vão ser endurecidas. Isso é muito importante. Agora, existe um outro texto que afirma que a questão de, num período da história da humanidade, todo mundo ouvir o Evangelho, parece que, eu creio que já aconteceu. Isso já aconteceu, agora tem gente que não ouviu, porque nasceu mais gente e tal. Eu creio que aquele texto, não lembro se é Colossenses, que o Evangelho foi pregado debaixo do céu para toda criatura. Até aquele momento. Até aquele momento, isso que eu estou dizendo. Então, houve, essa profecia já foi cumprida. Houve no mundo um momento, nós não conseguimos imaginar como, mas está lá na Bíblia, que toda criatura no céu, foi na época dos apóstolos, que toda criatura debaixo do céu ouviu o Evangelho. Como foi, nós não sabemos, mas ouviram. Então, inclusive, essa profecia já foi cumprida. Por isso que Jesus pode voltar a qualquer momento para a igreja. Eu sempre escutei que tem muitas pessoas que não ouviram o Evangelho. Agora tem, mas houve uma época que todo mundo já ouviu. E vai acontecer na tribulação que todo mundo vai ouvir de novo. Na tribulação eles vão ouvir de novo. Então, hoje tem gente que nunca ouviu o Evangelho? Tem, hoje tem. Mas o mundo já houve uma época que todo mundo havia ouvido. Tanto que parece, segundo os entendidos aí, que em toda cultura existe um resquício, algo sobre a vinda de um Salvador no mundo. Uma lenda, né? Ok. Gente, o nosso tempo acabou. Já, tudo bem. Não, vou te você dar. falou que você não vai falar do sacrifício, então eu não vou perguntar. Não, sacrifício eu não vou falar. Uma porque vai ter, se a gente quiser discutir o motivo, a gente vai ter que pegar o que era costume do Antigo Testamento, vai ter, está lá Ezequiel, eu fiz uma pesquisa ontem. Né? Só um detalhe, essa questão do ouvir o Evangelho de todo mundo, lembra? Um texto muito importante para a gente entender o tratamento com os judeus é Mateus 24. Por quê? Sim. Porque em Mateus 24, Jesus está respondendo expectativas exclusivamente dos judeus sobre o reino. Lembra, a expectativa dos judeus era que eles queriam sempre, tanto é que Atos 2
Eles falam, mas será agora, Senhor? Não, agora vocês serão cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, o reino é mais para frente, né? Mas Mateus 24 está dando alguns detalhes como é que vai ser essa preparação para o reino. E no versículo 13, isso é bem importante, porque fala assim, porque lembra que ao longo da história da igreja, o evangelho que a gente conhece tem alguns nomes, alguns adjetivos. Hoje a gente prega o evangelho da graça, né? A gente fala assim, evangelho da graça, evangelho do Senhor Jesus, evangelho de Deus e tal. Mas lá no versículo 13, Mateus 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, de que período ele está falando? Quando os judeus estiverem na tribulação. Esse será salvo, que vai haver perseguição, por isso tem aqueles cânticos lá no livro do Apocalipse, né? E Jesus separou essas pessoas, e será pregado este evangelho do reino. Por quê? Porque agora para o judeu o que interessa é o que vem para frente. Fala assim, quem se converter agora na tribulação, né? Vai estar esperando o quê? Que o reino seja realmente estabelecido. O Messias vai vir aqui e vai reinar. Por todo mundo vai ser pregado o evangelho do reino durante a tribulação, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho do reino é nessa sequência, porque o que interessa na tribulação, o evangelho da graça já foi para trás, então interessa para frente o evangelho do reino que vem para frente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Maurício.